Direito ameaçado, o nosso legislador constituinte já oferta de cara duas ações que irão dar suporte ao afastamento da ameaça desse direito. Eu falo da ação de habeas corpus, o HC preventivo, inciso 68 do artigo 5º Constitucional, e eu falo do mandado de segurança preventivo, inciso 69 desse mesmo artigo 5º Constitucional. Portanto, e aqui cabe um parêntese bem posto, portanto, podemos dizer que, por intermédio dessas medidas, por intermédio, mais precisamente, das medidas preventivas que têm suporte jurídico constitucional nesse artigo 5º, mais precisamente em seu inciso 35, a simples ameaça ao meio ambiente do trabalho, inclusive envolvendo assédio moral, assédio sexual, acidente de trabalho, pode o interessado lançar mão do artigo 461 do Código de Processo Civil, revelando ali, aquele artigo, obrigações de fazer e de não fazer, requerendo assim ao Poder Judiciário competente uma tutela preventiva em relação aos danos que possivelmente serão experimentados oriundos tais danos de um acidente de trabalho, de um assédio moral, de um assédio sexual e até de um assédio processual. Portanto, o inciso 35 do artigo 5º Constitucional, ao estabelecer que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, ele quer dizer isso, ele quer imputar, quer nos dar isso, a possibilidade de sermos tutelados preventivamente, inclusive tal tutela se referindo ou possibilitando a restauração ou prevenção a direito possivelmente aviltado ou a ser aviltado na ambiência trabalhista, envolvendo o meio ambiente de trabalho. Artigo 461, obrigações de fazer e de não fazer, tuteladas preventivamente. Ou seja, pedindo ao doutor juiz que fulano de tal não pratique tal ato, porque se tal ato for praticado, desembocará em um desequilíbrio ambiental trabalhista. Ainda temos como princípios informadores do processo o inciso 37 e o inciso 53 do artigo 5º Constitucional. Juntos revelam o princípio do juiz natural. E o que é esse princípio do juiz natural? Ora, o próprio nome já diz, o próprio nome do princípio já sugere. Quer dizer que para cada fato relevante para o direito, ocorrido no mundo real, no mundo concreto, neste mundo onde nós estamos, já existe um juiz natural. Já existe um tribunal onde, predeterminado constitucionalmente, onde será resolvido o conflito surgido. E o que dizem esses incisos? O inciso 37 e o inciso 53, ambos do artigo 5º Constitucional. Veja só, o 37 garante a vedação à instituição de juízo ou tribunal de exceção. E o que quer dizer esse artigo 37 nos moldes estabelecidos lá em nossa Constituição? Quer dizer o seguinte, que para cada fato que ocorrer no mundo concreto, no mundo real, e esse fato for relevante para o direito, é dizer, esse fato se subsumir a alguma regra do direito, já existe predeterminado constitucionalmente um tribunal que irá processar e julgar tal demanda, caso o Poder Judiciário seja procurado pelo interessado. E as regras competenciais vêm nos mais variados momentos constitucionais. Exemplo, o artigo 102 de nossa Constituição traça a competência do Supremo Tribunal Federal. Compete ao Supremo Tribunal Federal principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe, inciso 1, processar e julgar originariamente, letra A, a ação direta de inconstitucionalidade de lei
ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de lei ou ato normativo federal. Imaginem só, o nosso legislador constituinte originário já estabeleceu que, para controlar a Constituição em tese, em abstrato, já existe, caso haja algum interessado nesse controle, em tese, em abstrato, já existe predeterminado por ele próprio, o legislador constituinte originário, um tribunal que irá processar e julgar originariamente. Esse juiz natural, que tem uma de suas pernas, no inciso 37 do artigo 5º constitucional, garante, dentre outras, a imparcialidade do juiz. Porque nenhum juiz vai saber quem é que vem até ele. Porque ele apenas recebeu a atribuição constitucional de processar e julgar as demandas que até ele chegarem. E essas demandas podem advir de qualquer pessoa do povo. O inciso, aliás, as regras competenciais, reveladoras ou implementadoras do princípio do juiz natural continuam em toda a Constituição. O artigo 105, inciso 1A, por exemplo, traz a competência para processar e julgar originariamente do STJ, Superior Tribunal de Justiça, nos casos em que o presidente da República, por exemplo, cometer crime comum. Então, competência do STJ, artigo 105, 1A de nossa Constituição. Ainda, o artigo 108, 1A, traça a competência dos tribunais regionais federais para processar e julgar originariamente, nos crimes comuns, os juízes federais das respectivas jurisdições. Tudo isso visando a garantir o princípio do juiz natural, visando a garantir a imparcialidade do juiz. Ainda continua a nossa Constituição com as regras competenciais. Ora, o artigo 109.1 de nossa Constituição estabelece a competência dos juízes federais. De que forma? Em que moldes? Veja só, todas as vezes que a União fizer parte de uma demanda, seja até quando da utilização de uma das figuras da intervenção de terceiros, como a oposição, será competente para processar e julgar, salvo exceções, os juízes federais. Serão competentes os juízes federais. Ainda, o artigo 114, alterado pela emenda 45 de 2004, atribui a competência à justiça obreira, à justiça trabalhista, lá nos 9 incisos que existem, mas de modo genérico, a competência para processar e julgar todas as demandas que versem sobre relação de trabalho. Essa relação de trabalho é entendida em seu sentido lato, ressalvadas as exceções, sejam essas exceções postas em lei, sejam essas exceções advindas de ADIM. Ação direta de inconstitucionalidade. Pois bem, ainda o nosso legislador constituinte originário continuou a traçar as regras competenciais. E lá no parágrafo 1º do artigo 125 de nossa Constituição, por exemplo, ele falou o seguinte, que as competências dos tribunais de justiça dos respectivos estados serão tratados pelas constituições estaduais. Assim, a partir das competências dadas nos mais variados momentos de nossa Constituição, o nosso legislador visou, dentre outros objetivos, a concretizar em abstrato o princípio do juiz natural. Mais precisamente, o inciso 37 e o inciso 53 desse mesmo artigo 5º constitucional. E o que é que diz, então, o inciso 53 desse artigo 5º constitucional? Ninguém será sentenciado nem processado senão pela autoridade competente. E quem é a autoridade competente? Ora, a autoridade competente é exatamente essa, ou as autoridades competentes são exatamente essas que a gente acaba de verificar quando nós passamos pelos artigos 102, 105, 108, 109, 114 e 125 de nossa Constituição. Então, o inciso 37, repisando, e o inciso 53 do artigo 5º constitucional, revelam o princípio do juiz natural. Esse princípio do juiz natural garante, dentre outras, a imparcialidade do juiz
pelas razões até agora expostas. Mas ainda existem outros princípios reveladores do processo. Lembrando, para que a gente não perca de vista, lembrando que estamos tratando do tema assédio processual. E para que entendamos bem o assédio processual, é preciso passarmos pelos princípios reveladores do processo, mais especificamente pelo inciso 35, que nós já passamos, e o inciso 78, e ainda, para definirmos o assédio processual, é preciso que entendamos também os deveres das partes e dos procuradores e a evidenciação e as hipóteses de uma litigância de má-fé. Em primeira mão, estamos passeando pela Constituição em busca dos princípios reveladores do processo, ou orientadores, melhor dizendo, do processo. E aí temos, em seguida, o inciso 54 desse mesmo artigo 5º Constitucional. E o inciso 54 desse artigo 5º Constitucional revela o princípio do devido processo legal, ou, como escreve a doutrina, due process of law. E o que quer dizer isso? O que quer dizer esse princípio? Ora, o legislador foi sábio ao nominá-lo. Realmente ele quer dizer exatamente o que ele quer dizer, o que ele diz. Princípio do devido processo legal. E o que é esse princípio do devido processo legal? É o seguinte: todo brasileiro e toda brasileira, na forma do caput, todo estrangeiro e toda estrangeira, na forma do caput do artigo 5º, tem direito ao devido processo legal. Ter direito ao devido processo legal significa, dentre várias e várias outras possibilidades, as seguintes: